Meus irmãos, minhas irmãs, nós somos convidados hoje, a partir da liturgia da palavra, a perceber algumas coisas muito importantes para a nossa caminhada de fé. No Evangelho, nós estamos vendo Jesus dizendo alguns ais em relação aos religiosos daquele tempo, aos líderes religiosos, fariseus, doutores da lei, aqueles que precisavam ser corrigidos, precisava ser apontado para eles essa realidade, que eles precisavam se perceber diante dos erros que eles cometiam. Então, o primeiro profeta considerado por eles é Abel, como nós escutamos, e o último, Zacarias. E Jesus está mostrando para eles que o comportamento que eles nutrem é o mesmo dos antepassados que mataram os profetas. Apesar deles louvarem esses profetas, o comportamento é o mesmo. E no final do Evangelho nós percebemos exatamente isso. Eles começam a tramar, a tentar pegar Jesus em alguma palavra, porque não há abertura de coração para aquilo que Jesus estava trazendo para eles, para a exortação que Jesus estava fazendo, para o chamado à conversão que Jesus fazia ali naquele momento. E nós somos esses, que também hoje somos alvos desse Jesus, que olha para nós e que nos convida a experimentar essa salvação, que Ele veio trazer, nos convida a mudarmos de vida, nos convida a deixá-lo adentrar na nossa história e mudar a nossa história. Jesus vai fazer uma crítica para eles aqui, porque eles, muito conhecedores, não é, das Escrituras, Jesus vai dizer: ai de vós, mestres da lei, porque tomastes a chave da ciência, vós mesmos não entrastes e ainda impedistes os que queriam entrar. Vós mesmos não entraste no reino, vós mesmos não entraste na glória, e estão impedindo os outros de entrar, colocam um peso, não querem que os simples conheçam a palavra. E isso tudo nos leva àquilo que o apóstolo Paulo está anunciando a partir da carta aos Romanos. A graça que é de graça, o amor de Deus que quer nos alcançar. Diga comigo: o amor de Deus quer me alcançar, quer me transformar, quer me visitar, quer fazer morada na minha vida. Veja só, São Paulo na carta aos Romanos, ele vai nos mostrar algumas coisas importantes. A primeira delas é que nós entendamos que no Antigo Testamento, a justificação, ela estava vinculada ao comportamento bom, à observância da lei. Era assim que no Antigo Testamento, o homem, a mulher que vivia a lei, que tinha um bom comportamento, se via justificado. Já no Novo Testamento, e é exatamente isso que Paulo está trazendo, e no Novo Testamento nós precisamos entender Jesus Cristo, a boa nova do Pai, a salvação do Pai. Essa justificação se dá pela fé. Crer em Jesus Cristo, acreditar, é pela fé. O justo vive pela fé. Repita comigo: o justo vive pela fé. Então, nós entendendo isso, nós vamos adentrar naquilo que é o mistério da nossa salvação. A lei dava testemunho da justificação de Cristo. A lei antiga, a lei mosaica, a lei lá no Antigo Testamento, ela era testemunho dessa justificação. A lei podia afirmar a justiça de Deus, e o apóstolo está tratando isso no texto que nós ouvimos. Mas ela não podia oferecer essa justificação ao homem pecador, pois somente Jesus Cristo
pode fazer isso. Somente Jesus Cristo pode oferecer essa justiça de Deus ao pecador. Se você olhar para a sua história, se ela não fosse redimida por nosso Senhor, o que você acha que você mereceria? O que eu, olhando para a minha história de salvação, eu mereceria? Eu estou no meu 20º ano de caminho de conversão. Cada novo dia a gente vai se convertendo um pouquinho mais. Mas o meu encontro pessoal com esse Jesus que nós estamos ouvindo Paulo dizer que ele é a justiça de Deus, ele é a justificação, foi há 29 anos atrás. Eu estava perdido, eu estava desviado, eu estava vivendo no mundo, naquilo que nós costumamos dizer, né? No mundão dos prazeres, das felicidades passageiras, das festas desse mundo, das substâncias entorpecentes que parecem nos trazer algum alívio ou felicidade momentânea. Então eu vivi nesse mundo da bebedeira, da droga, da prostituição. E ao olhar para 29 anos atrás, antes de encontrar-me com o Senhor, e depois de todo esse encontro com o Senhor, o caminho que eu tenho feito. Uma vez perguntaram para um monge assim: o que você faz no mosteiro? Eu caio e levanto, levanto e caio. Nesse período todo, se eu olhar para a minha vida sem contemplar a justificação de Cristo, eu olho para mim mesmo e eu entendo o que eu mereceria. Vou falar da minha vida, eu mereceria o inferno. Eu não sei você, mas a justiça que Cristo nos trouxe é uma dádiva, é um dom, é uma gratuidade concedida por meio da fé, quando nós cremos em Cristo. Deus me deu uma iluminação, e absurdamente, num baile funk, no Rio de Janeiro, quando ele falou comigo por 3 vezes, na terceira vez eu entendi que era ele, ali começou um processo de fé, ali começou uma recordação do que eu já tinha escutado, a palavra começou a incomodar o coração, a ponto de relembrar: nossa, na casa do meu pai e da minha mãe é muito melhor do que isso que eu estou vivendo, para depois eu adentrar na casa do pai, e passar pelo processo de purificação. Veja só, a justiça que Cristo nos trouxe, ela é uma dádiva, ela vem pela fé pessoal, onde eu declaro: eu creio em Jesus Cristo. Ela vem por uma fé individual, onde eu aceito Jesus Cristo como meu único Senhor e Salvador, onde a fé interfere na minha vida, porque hoje muitas pessoas estão confusas, elas dizem que creem, mas a fé não interfere na vida moral, na vida social, na vida familiar. A fé é só aqui dentro. E aí a gente entende o seguinte: aquilo que nós chamamos de ateísmo prático, que tem crescido muito no meio da nossa igreja, no meio de nós cristãos. A gente diz que crê aqui dentro e vive como se não acreditasse em Deus lá fora. A gente vive como se cresce porque nós precisamos de Deus de alguma forma, de algum benefício que Ele pode nos dar, mas lá fora nós vivemos com o nosso comportamento como se Ele não existisse. Inclusive, onde nós somos chamados a dar testemunho, a gente dá mais testemunho de crença, em ideologias, e em tudo aquilo que é contrário à fé, do que naquilo que está no Evangelho, e na palavra de Deus e na doutrina da igreja. E deixa eu dizer para você, lá em São Tiago, no capítulo 2, no versículo 19, São Tiago vai dizer que até os demônios no inferno creem. Diga para quem está do seu lado: até nos infernos o demônio crê. E até estremece. Mas isso não o salva. A espécie de crença que o demônio tem em Deus não gera nenhuma possibilidade de mudança. Mas eles creem. Eles creem. Creem no nome de Jesus, no entanto que quando nós invocamos o nome de Jesus, eles fogem. Creem na Virgem Maria, puríssima, santa, que não suporta ouvir o nome dela. Mas a nossa fé precisa estar vinculada a uma transformação do nosso coração.
Veja só, essa justificação, essa graça é para todos, não é para um grupo seleto. Antigamente, né, no Antigo Testamento, os judeus eram um grupo seleto, mas o Senhor Deus, Ele deu a sua lei ao povo judeu, mas Ele deu a boa nova da salvação para toda a humanidade. Olha para quem está do seu lado e diga: é nós, meu irmão. Eu queria que você aplaudisse o amor do Pai por nós, porque não é só um grupinho separado. A salvação é universal, é para os judeus, é para os muçulmanos, é para os cristãos, é para todos. Mas é preciso crer em Jesus Cristo. Por isso que nós existimos. A igreja não existe para simplesmente uma manutenção da nossa fé. Ela existe para salvação, ela existe para evangelização. Senão ela perde o sentido da sua existência sobre a terra. Nós precisamos chegar no coração dos perdidos. Nós precisamos apresentar esse amor. Esse amor que São Paulo vai dizer hoje. Todos pecaram e estão privados da glória de Deus. São Paulo declarou isso no texto que nós acabamos de ouvir. Todos pecaram e estão privados da glória de Deus. Ou seja, Deus declara que os homens são culpados, para que Ele pudesse oferecer, meus irmãos, para que Ele pudesse oferecer a todos um dom gratuito da salvação, para que Ele, de tal modo, amasse o mundo, que pudesse enviar o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Dá uma boa notícia para esse irmão que está aí do seu lado. Para que todo que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Pode aplaudir essa vida eterna que Ele tem para nós. Essa é a justificação, essa é a redenção, essa é a salvação que Ele veio trazer. Vocês estão compreendendo? Nós não somos merecedores. Diga comigo: eu não sou merecedor. Mas lá em 1 João, capítulo 4, versículo 8 e 16. Olha como é que dá para a gente decorar. 4 mais 4 é igual a? 1 João 4, 4 mais 4, 8. 8 mais 8, 16. 1 João 4, 8, 16. Está escrito lá um atributo de Deus. Deus é amor. Diga para o Padre Roger, diga: Padre Roger, Deus é amor. Diga mais forte para quem está ouvindo em casa agora, acompanhando pela TV. Diga para quem está lá: Deus é amor. Esse atributo de Deus, direcionado a nós, ele se transforma em duas vertentes. O amor de Deus. Diga comigo: duas vertentes: misericórdia e graça. Em sua misericórdia Ele não nos dá o que nós merecemos. Amém? O salmista vai dizer: se o Senhor levasse em conta as nossas faltas, quem haveria de subsistir? Nós ouvimos o De Profundis, o salmo, onde o salmista: das profundezas eu clamo a vós, Senhor. Salmo 129. Escutai a minha voz, vossos ouvidos estejam bem atentos ao clamor da minha prece. E aí na segunda estrofe: se levardes em conta nossas faltas, quem haverá de subsistir? Nós não subsistiríamos se Ele levasse em conta as nossas faltas, amém? Agora isso dá a matéria para que nós continuemos faltando para com Ele? Não, isso precisa ser combustível para que a gente seja fiel, amém? Amém, isso é misericórdia. E na sua graça, Ele nos dá o que nós não merecemos. Na misericórdia, Ele não nos dá o que nós merecemos. E nessa outra vertente da sua graça, Ele nos dá o que nós não merecemos. Ele nos dá salvação. Ele nos redime. Ele nos justifica. Não há coisa alguma em nós que nos faça merecedores da salvação. Uma vez Santa Faustina estava rezando e Jesus disse para ela: me entregue aquilo que é seu.
E ela começou a fazer algumas ofertas. E aí Jesus falou para ela: Faustina, isso tudo é meu. Mas o que então que é meu que o Senhor quer, Jesus? E aí Jesus disse para ela: a única coisa que é sua de verdade são as suas misérias. Então me entregue-as. A sua vida é graça de Deus. Tudo o que você tem veio da graça de Deus. Você não tem merecimento. Tudo é graça, é bênção. E qual foi o alto preço que o nosso Senhor pagou pela nossa justificação, pelo nosso resgate? A salvação foi gratuita, meus irmãos, mas ela não foi barata. Fala para quem está do seu lado: a salvação foi gratuita, mas ela não foi barata. São 3 palavras que expressam esse alto preço pago pelo Senhor. Repita comigo essas 3 palavras: propiciação, redenção, sangue. O que é a propiciação? É o cumprimento da lei santa de Deus. É a satisfação de todos os requisitos justos para que Deus perdoe gratuitamente os que creem em Cristo. Deus obedece uma lei justa para que Ele perdoe gratuitamente os que creem. O sangue nos diz do valor, do preço. São Pedro vai dizer: não foi nem ouro nem prata que comprou o nosso resgate, a nossa redenção. Foi o sangue preciosíssimo do Senhor Jesus. Vamos aplaudir o sangue de Jesus, que é o preço de cada um de nós? Diga comigo: a salvação é gratuita, mas ela não foi barata. O preço foi o sangue de Jesus. Eu queria dizer para você que está aqui hoje, eu queria dizer para você que me acompanha pelo Sistema Canção Nova de Comunicação: se você foi desvalorizado, se você sente que você não tem valor, se você tem uma autoestima baixa, se você é pessimista, se você tem um problema com a realidade de se sentir muitas vezes inferior, eu quero dizer que o preço que você tem diante de Deus Pai é o sangue do Filho de Deus, de Jesus Cristo. É um preço muito alto. Você tem um valor que nada nesse mundo pode pagar. Nenhum poderoso dessa terra pode pagar, comprar você, porque você já foi comprado, você já foi liberto. E qual foi o seu preço? Qual é o preço? Qual é o seu valor? O sangue. Vocês não entenderam nada, né? Vocês estão dormindo? Qual foi o preço? Agora acordaram, padres. Acordaram. Aplauda esse sangue, pelo amor de Deus. Jesus teve de morrer na cruz para cumprir a lei e justificar os pecadores. Para a gente entender essa lei, a gente precisa entender o que é a propiciação. O que é o propiciatório? O propiciatório é um altar que está sob a arca da aliança de ouro. Então, todos os anos, no dia do Yom Kippur, no dia da expiação, apresentavam-se 2 bodes ou 2 cordeiros para um ser sacrificado. O sangue daquele que era sacrificado era colocado sobre o propiciatório, e ali no Santo dos Santos era feita uma oração de perdão pelo pecado da nação, do povo e do próprio sacerdote. O cordeiro ou o bode que não era morto, o sacerdote colocava a mão na cabeça dele, fazia uma oração: perdoa, Senhor, o pecado do povo, o meu pecado, o pecado da nação. Eles levavam aquele bode para um deserto, bem longe, onde ele não podia mais voltar, para dizer que o pecado do povo estava bem distante dos olhos de Deus, com aquele rito. Mas aquilo ali era somente um rito, que não perdoava o pecado em si. O sangue dos animais não tinha poder de remover os pecados, eles podiam apenas encobri-lo. E Jesus deu essa permissão, e Paulo está falando isso na carta aos Romanos. Esse sangue dos animais, na época dos antepassados, até que Jesus viesse e pagasse o preço. Qual foi o preço? O sangue. Por isso, a propiciação é uma das palavras. O sangue ali
que lava, que purifica, a redenção, a salvação consumada pela morte e ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo, a nossa redenção, a compra do pecador, a sua liberdade. E nós precisamos hoje ser coerentes com Deus e conosco mesmos. Nós não podemos ser como aqueles fariseus, viver de aparência. Nós não podemos querer ser alfândega, como diz o Papa Francisco, dizer quem está salvo, quem não está. Nós temos que trazer todos até a Jesus Cristo, que é amor, que é luz, que faz com que nós experimentemos o perdão do pecado. Eu quero dizer para você que está pensando em desistir da sua vida, Jesus pagou um alto preço pela sua vida e você não tem direito sobre ela de tirá-la. Jesus está te dando vida em abundância. E eu quero dizer para você, essa palavra é direcionada ao seu coração. Jesus está te libertando desse espírito de morte, porque Ele veio para trazer vida e vida em abundância. É Jesus que tem autoridade sobre a sua vida, porque o diabo não pagou nenhum preço para querer roubar você de Jesus. Então nessa noite eu quero dizer para você que está afastado, volte. Eu quero dizer para os traficantes, eu quero dizer para aqueles que estão no crime organizado, eu quero dizer para as prostitutas, para os homossexuais, eu quero dizer para aqueles que estão na corrupção, voltem, porque Jesus pagou o preço alto para vocês, e Ele tem o céu, Ele tem a eternidade, Ele tem a salvação. Ela é gratuita, mas ela foi cara, e chegou a hora de nós como igreja honrarmos o sangue de Jesus e dizer: eu vou viver na graça de Deus daqui para frente. Se você que veio para essa missa sair daqui com essa decisão, eu serei muito grato a Deus, porque a minha missão foi cumprida. Eu não vim aqui para alisar você, eu não vim aqui simplesmente para que você experimentasse um milagre, eu vim aqui para que você entendesse quem você é diante de Deus e o que Ele fez para que você tivesse a vida eterna e você assumisse isso e fosse responsável pelo seu caminho de salvação. Não terceirize, não coloque a culpa no demônio, porque ele já foi vencido. Não coloque a culpa nos outros, porque a responsabilidade é sua. Você vale o preço do sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. E eu volto a dizer, a misericórdia te dá o que você não merecia, e a graça te concede aquilo que você não teria direito. Então é hora de tomar a vergonha na cara, se converter de verdade e dizer: Deus, eu estou assumindo diante da sua presença essa graça. Coloca a mão no seu coração, feche os seus olhos na presença do Senhor e faça uma oração sincera nesse momento de entrega. Fala: Deus, eu estou te entregando a minha vida, estou te entregando o meu coração, estou te entregando a minha história, estou te entregando tudo que eu sou. Eu te agradeço, Senhor, porque eu mereceria o inferno. Se o Senhor levasse em conta as minhas faltas, eu não subsistiria. Mas eu quero hoje acolher essa salvação. Eu não quero ficar daquele jeito daqueles religiosos insensíveis, presos a situações. Eu não quero, Senhor Deus, ouvir da sua boca aquilo que aqueles homens conhecedores da Escritura ouviram. Eu quero, Senhor Deus, pela minha fé, ouvir do Senhor: servo bom e fiel, porque foste fiel no pouco, pode entrar no reino, pode adentrar a eternidade, porque você foi fiel no pouco e honrou o preço que eu paguei pelo seu resgate. Diga isso: eu vou honrar daqui para frente o preço que o Senhor pagou pelo meu resgate. Amém. Diga amém. E pode aplaudir mais uma vez o preço do seu resgate.